Existem palavras que não são apenas belas, são armas espirituais. E os salmos, mais do que poesia, são espadas afiadas nas mãos dos filhos de Deus. Por trás de cada verso há uma guerra invisível, uma resistência espiritual, uma verdade que o inimigo teme. Enquanto muitos cristãos hoje decoram frases motivacionais e versículos soltos fora de contexto, o diabo ri. Porque ele sabe que um cristão sem profundidade na palavra é frágil, vulnerável, facilmente enganado. Mas quando você carrega em seu coração os salmos certos, com entendimento e fé, a atmosfera muda, o inferno treme, a mente se alinha e o espírito se fortalece. Satanás não teme quem frequenta cultos, mas quem conhece a palavra e a vive em oração. E por isso há salmos que ele faz de tudo para que você nunca descubra ou nunca leve a sério. Neste vídeo eu vou te mostrar 5 salmos que o inimigo odeia e que você precisa guardar no coração. Salmos que são refúgio em tempos de angústia, espada em dias de guerra, abrigo em noites escuras. Salmos que expõem o inimigo, revelam o agir de Deus e despertam o espírito adormecido. Se você está cansado de viver uma fé rasa, distraída e fraca, fique comigo até o fim. Esses 5 salmos não são aleatórios, eles foram escolhidos para te armar espiritualmente. E o último pode ser o mais poderoso escudo que você ainda não usa. O primeiro salmo que o inimigo não quer que você saiba é também um dos mais atacados, o Salmo 91. Muitos já ouviram seus versos. Alguns até repetem como se fosse um mantra, mas poucos o vivem de verdade. E é exatamente por isso que o diabo não tem medo de quem o lê, mas treme diante de quem o compreende e crê. O Salmo 91 é uma declaração de aliança. Ele não foi escrito para qualquer um. Seu primeiro verso já estabelece a condição espiritual que separa o crente religioso do filho íntimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é sobre frequentar templos, não é sobre orar por obrigação, é sobre habitar, morar, permanecer, viver na presença. O esconderijo do Altíssimo não é uma metáfora bonita, é um lugar espiritual real, acessível por quem abandona a superficialidade e mergulha na intimidade com Deus. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele quer te manter sempre ocupado, quer que você leia a Bíblia com pressa, ore com distração e viva com medo, porque ele sabe que um cristão que habita no secreto é inatingível. O Salmo 91 continua dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas palavras não são para gerar arrogância, mas para provocar fé e responsabilidade. Quem vive no secreto com Deus carrega autoridade espiritual. Esse tipo de cristão não precisa gritar para expulsar trevas. Sua presença carrega luz, porque ele vem da intimidade com a fonte. Mas o diabo também aprendeu a banalizar esse salmo. Ele o transformou em bordado de parede, música repetitiva, frase de rodapé. Porque assim ele parece bonito, mas perde o peso espiritual. Você quer saber por que o inferno odeia o Salmo 91? Porque ele desmascara as artimanhas do diabo, laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror noturno, seta que voa de dia. Essas são armadilhas espirituais reais que o inimigo lança diariamente contra os filhos de Deus. Mas quem está firmado em Deus vê e escapa. A presença de Deus não apenas protege, ela revela o invisível. O verso 13, então, é um decreto profético de ousadia. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essas figuras representam potestades espirituais. O Salmo 91 não é apenas conforto, é uma declaração de guerra espiritual. Por isso, o inimigo odeia que você conheça esse salmo com entendimento. Ele quer que você o veja como poesia, não como estratégia, como consolo e não como espada. E o clímax do salmo,
nos últimos versos, não é para o mundo todo, é para quem ama a Deus de verdade. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Essa promessa não é automática. Ela é uma resposta de Deus a quem o ama encarecidamente e conhece seu nome. E aqui está outro motivo pelo qual Satanás odeia esse salmo. Ele revela que o amor verdadeiro a Deus é um escudo que não falha. É isso que o inferno mais teme. Um cristão que ama a Deus mais do que ama o conforto, que escolhe o secreto mais do que os holofotes, que prefere o altar ao palco. Quando você habita no esconderijo, não importa quantas setas sejam lançadas, quantas pragas estejam à solta ou quantos inimigos se levantem, você permanece firme, porque não é você que está lutando, é o Altíssimo que está te cobrindo com suas asas. Por isso memorize o Salmo 91, mas não apenas com os lábios, grave-o na alma, declare com fé, ore com autoridade. E, acima de tudo, habite na presença. Porque quem vive no secreto com Deus, vive fora do alcance do inimigo. Se existe algo que o inimigo ama manter escondido, é o pecado não confessado. Ele sabe que um cristão pode parecer forte, pode cantar, pregar, até realizar milagres, mas se houver pecado guardado no silêncio, ele tem acesso. Porque o pecado escondido é brecha aberta. E é por isso que ele odeia que você descubra o poder do Salmo 32. Esse salmo é um cântico de libertação, mas começa com uma frase que desmonta todo orgulho religioso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, 1. Note, não diz bem-aventurado o que nunca pecou. Diz, aquele cuja transgressão foi perdoada. Isso desmonta o espírito religioso que vive de aparência e autojustiça e revela que a verdadeira alegria não vem da performance, mas da misericórdia. Mas o diabo faz de tudo para impedir isso. Ele quer que o cristão carregue culpa em silêncio. Quer que esconda seus erros, que tema ser exposto, que finja estar bem, porque ele sabe, enquanto o pecado fica no escuro, ele tem domínio. O próprio Davi confessa isso no Salmo 32. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Verso 3. Essa não é apenas uma figura poética. É uma descrição espiritual precisa do que acontece quando alguém vive debaixo de culpa. O corpo sente, a mente pesa, a alma se consome. E aqui está o ponto. O inimigo sabe disso. Por isso ele quer que você nunca confesse de verdade, que você peça desculpas genéricas, mas não abra o coração, que você diga, Deus já sabe, mas não diga com a boca o que está corroendo sua alma. Mas o verso 5 é a virada. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. P5. Aqui está o segredo. A confissão sincera quebra o domínio do inimigo. É como acender uma luz num quarto escuro. O que era escondido se torna visível, e o que estava doente começa a ser curado. O diabo odeia quando um cristão ora como Davi. Ele odeia quando você para de fingir, tira a máscara e se derrama diante de Deus. Porque naquele momento, a culpa se dissolve, o peso cai, o céu se abre. E então vem o verso 7, um dos mais lindos desse salmo. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Veja a progressão, do silêncio que consome, a confissão que liberta, até o cântico de livramento. O inimigo quer que você nunca chegue a essa parte. Ele quer que você pare no peso da culpa, que você viva carregando condenação, mesmo já tendo sido perdoado na cruz. Mas a palavra é clara: bem-aventurado é aquele cujo espírito não há dolo. Verso 2. Ou seja, aquele que anda em verdade com Deus.
sem hipocrisia, sem disfarce, sem viver de aparências. Cristãos verdadeiramente perigosos para o inferno são os que se arrependem rápido, que não cultivam pecados secretos, que preferem ser expostos pelo Espírito do que se esconder no orgulho. Esses são os que o inimigo não consegue tocar, porque onde há confissão, há limpeza. Onde há arrependimento, há fogo, e onde há verdade, há liberdade. Por isso, memorize o Salmo 32. Ore com ele, chore com ele e viva em liberdade. Porque um cristão limpo diante de Deus é intocável pelas acusações do diabo. Há um tipo de batalha espiritual que não se vence com gritos, nem com pressa. É a batalha da espera fiel, da confiança silenciosa, da resistência diante do aparente silêncio de Deus. E por isso, o Salmo 27 é tão perigoso para o inferno, porque ele revela que o verdadeiro guerreiro de Deus não é forjado nas vitórias imediatas, mas na espera que purifica, fortalece e santifica. Logo no primeiro verso, Davi declara uma verdade que já desarma o medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Essa é uma pergunta que o diabo odeia, porque um cristão que não teme o mal não pode ser controlado. Um cristão que confia no Senhor como luz e força não negocia com as trevas. Mas Davi não está em um tempo de glória. Não é um salmo escrito em meio à festa, mas em meio à perseguição. Ele fala de inimigos que o cercam, de falsos testemunhos, de aflições internas e externas. E mesmo assim, no verso 4, ele revela seu foco. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Enquanto muitos buscariam fuga, vitória, vingança, Davi pede presença. Ele quer ver Deus em meio à dor, não apenas sair dela. É aqui que o inimigo começa a perder a batalha. Porque o cristão que permanece buscando a beleza de Deus, mesmo no caos, esse se torna invencível. O Salmo 27 nos ensina que o esconderijo de Deus não é um local de fuga, é um campo de treinamento. É onde os valentes são formados, não com espadas, mas com adoração e rendição. No verso 10, Davi faz uma confissão que muitos evitam, mas que liberta. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Esse é um golpe direto contra o espírito de rejeição, um dos maiores instrumentos do inimigo. A rejeição abre portas para depressão, medo, orgulho, raiva. Mas Davi entrega tudo nas mãos de Deus. E é por isso que Satanás odeia esse salmo. Porque ele mostra que nem a solidão é capaz de deter um coração firmado no Senhor. Então vem o verso mais poderoso de todos, aquele que o diabo faz de tudo para que você ignore. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Jet 14. Aqui está o segredo dos que vencem guerras espirituais silenciosas. Esperar com coragem. Não é uma espera passiva, derrotada, desanimada. É uma espera que anima a alma, que declara em fé, que permanece mesmo sem sinais. O diabo quer te fazer acreditar que esperar é perder tempo. Ele quer te apressar, te cansar, te frustrar. Mas o céu se move em favor dos que sabem esperar com fé. E o Salmo 27 não é um convite à lentidão, é um chamado à maturidade espiritual. Só cresce quem sabe esperar. Só amadurece quem sabe confiar no tempo de Deus, mesmo quando o tempo parece contrário. O inimigo odeia esse salmo porque ele desarma o imediatismo da carne, porque ele forma guerreiros que não desistem, não reclamam, não se corrompem. Guerreiros que adoram enquanto esperam, obedecem enquanto choram e confiam enquanto sangram. Por isso, memorize o Salmo 27. Mas mais do que isso, viva o Salmo 27. Em dias de luz ou escuridão, declare: o Senhor é a minha luz. Em tempos de resposta ou silêncio, repita:
Uma coisa eu busco, a presença. E quando tudo parecer perdido, firme-se. Espera no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Porque os maiores guerreiros do reino não são os que venceram mais batalhas, mas os que não abandonaram a espera. Se há uma oração que o inferno odeia ouvir, é a oração do arrependido quebrantado, não a do culpado desesperado, nem a do religioso que finge estar bem, mas a do filho que, mesmo sujo, volta para o pai com o coração rasgado. E é exatamente por isso que o inimigo odeia o Salmo 51, porque ele mostra o caminho de volta. Mostra que não importa a profundidade do abismo, a restauração para quem se humilha diante de Deus. Davi escreveu esse salmo depois do seu pior pecado. Depois de cometer adultério com Batseba e mandar matar o marido dela. Era o fim para muitos. Mas o Espírito de Deus ainda estava ali, chamando-o ao arrependimento. E o que Davi fez? Se lançou ao pó. Logo no primeiro verso, ele pede: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi não justifica, não esconde, não transfere a culpa. Ele se humilha, e isso quebra as correntes invisíveis que o pecado havia criado. O diabo odeia esse salmo porque ele interrompe o ciclo de condenação que ele mesmo alimenta. O ciclo funciona assim: pecado, culpa, silêncio, frieza, afastamento, destruição. Mas quando alguém ora como Davi, esse ciclo é quebrado. Pecado, arrependimento, confissão, limpeza, restauração. E Davi vai além. Ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. V3. Essa é a chave. Não minimizar o pecado, mas colocá-lo diante de Deus. Não se trata de viver condenado, mas de reconhecer que sem a graça somos pó. O verso 10 é um clamor que o céu ouve com alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa oração é a arma mais poderosa contra a repetição do pecado, porque ela não é uma tentativa de limpar a aparência, mas de reconstruir o interior. E o diabo odeia isso. Ele quer que você fique lidando com os frutos do pecado, vergonha, medo, aparência. Mas Deus quer tratar a raiz, o coração. Mais adiante, Davi pede: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. V.11. Esse é o clímax do Salmo. Não é o trono que ele teme perder, nem o prestígio, mas a presença. O inimigo sabe, um cristão que teme perder a presença de Deus mais do que teme perder reputação, é alguém que ele não consegue mais prender. Davi reconhece que Deus não se agrada de sacrifícios vazios. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Versículo 17. Essa é uma sentença espiritual. Deus nunca rejeita quem se quebra diante dele. E o inferno treme diante de um cristão que entende isso. Porque o religioso endurece o coração e finge que está tudo bem. O espiritual se quebra, se rende, se reconstrói. Por isso, o Salmo 51 precisa estar gravado na sua alma. Não apenas como um pedido de socorro, mas como um modelo de restauração verdadeira. É esse tipo de arrependimento que gera frutos, que restaura ministérios, salva famílias, cura a alma. É esse tipo de oração que muda destinos. O diabo quer que você acredite que caiu demais, pecou demais, foi longe demais. Mas o Salmo 51 prova que não há pecado maior que a misericórdia de Deus. Por isso, se você caiu, volte. Se esfriou, chore. Se pecou, confesse. Mas não fique longe. Volte ao altar. Volte com lágrimas. Volte com fome de ser limpo. Porque o coração quebrantado ainda é o lugar favorito do Espírito Santo. Se o inimigo pudesse apagar um único salmo da sua Bíblia,
provavelmente escolheria o Salmo 119, porque ele é o salmo mais longo e também o mais perigoso para as trevas, não por conter ameaças explícitas ao diabo, mas porque ele exalta a única coisa que pode destruir todas as mentiras do inferno, a palavra de Deus. O Salmo 119 é uma ode à lei do Senhor, mas não como um conjunto de regras frias, e sim como o caminho da vida, da liberdade e da verdade. E é justamente isso que o inimigo quer que você esqueça, que não existe vida espiritual autêntica sem apego à palavra. No verso 11, o salmista declara algo que o diabo odeia. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o tipo de cristão que o inferno teme. Não o que ouve sermões emocionantes, nem o que repete frases evangélicas de efeito, mas o que esconde a palavra no coração, que a memoriza, medita, guarda e vive. Esse não é enganado por modismos, por falsas doutrinas, nem por sentimentos enganosos. O diabo quer te manter distraído. Quer que você tenha tempo para tudo, menos para a Bíblia. Quer que você veja vídeos, consuma conteúdo, ouça opiniões, mas não mergulhe na Escritura. Porque ele sabe, quem ama a palavra discerne o engano. Quem vive pela palavra resiste ao pecado. Quem prega a palavra liberta outros. No verso 105 está um dos trechos mais conhecidos, mas também mais ignorados na prática. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui está um segredo espiritual profundo. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã, nem ter todas as respostas. Basta ter a lâmpada acesa da palavra. Ela te mostra o próximo passo, mas o inimigo odeia isso. Ele prefere que você viva guiado por emoções, conselhos humanos ou impulsos do momento, porque tudo isso é instável, volátil, manipulável. Mas quem caminha com a palavra, caminha com firmeza, mesmo em meio à escuridão. O Salmo 119 também fala da delícia da obediência, algo que parece impossível para o homem carnal. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Versículo 103. Para o mundo, obedecer a Deus é peso. Para o nascido do Espírito, é prazer. Isso enfraquece os planos do diabo, porque ele só consegue operar onde há desobediência voluntária ou ignorância da verdade. Mas o Salmo 119 é um chamado ao amor radical pela instrução de Deus. O verso 9 responde a uma pergunta que ecoa até hoje. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Não é com psicologia positiva, não é com esforço moral, não é com conselhos da cultura, é com a palavra viva de Deus, penetrando na alma e reordenando o coração. E talvez seja por isso que o Salmo 119 seja tão ignorado hoje, porque ele exige tempo, fome, entrega e reverência. E essas são qualidades raras em uma geração distraída. Mas se você decidir amar a palavra como o salmista amou, você vai perceber que o céu se abre com mais clareza. O pecado se torna repulsivo. A oração se torna mais profunda. A mente se transforma. A palavra não é só verdade escrita. É alimento, espada, lâmpada, martelo, espelho e refúgio. É o que Deus deixou para te guiar até o fim, sem se desviar. Por isso, o Salmo 119 é um tesouro que o inimigo quer manter fechado. Mas hoje você tem a chave. Abra, leia, mastigue, ore, chore com ele, memorize versos e permita que a palavra transforme cada passo da sua vida. Porque quem caminha com a palavra não tropeça nas mentiras. Existe um salmo que revela uma realidade espiritual que muitos ignoram e que o diabo preferiria que você jamais levasse a sério. Salmo 35. Um cântico de guerra, de clamor por justiça e de discernimento contra inimigos ocultos.
Esse não é um salmo para momentos de conforto. É um salmo para dias em que você percebe que está sendo atacado e não entende de onde vem o golpe. Dias em que palavras doces escondem intenções malignas. Dias em que sua alma se sente oprimida, sem razão aparente. Dias em que o mundo natural não explica a intensidade da batalha. Davi começa assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Ele não tenta lutar sozinho, não busca vingança pessoal. Ele convoca o Senhor como guerreiro. E é aqui que muitos cristãos erram. Eles ou se calam diante dos ataques espirituais, ou tentam lutar com armas humanas. Mas Davi nos ensina a convocar o céu para guerrear. Nos versos seguintes ele declara: pega do escudo e do pavês, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e do dardo contra os meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Esse é um grito de quem sabe que as batalhas mais sérias são invisíveis. E por isso precisam de intervenção divina. O diabo odeia esse salmo porque ele ativa o discernimento espiritual. Ele revela que existem pessoas usadas pelas trevas, mesmo sem saber. Que existem armadilhas montadas por espíritos. Que existem acusações levantadas no mundo invisível. E que Deus luta por nós quando nos rendemos a Ele. Davi continua: porque sem causa esconderam de mim a rede na cova, a qual cavaram sem razão para a minha alma. Aqui, ele revela a existência de armadilhas escondidas, armas silenciosas, ciladas mentais e perseguições injustas. O diabo trabalha assim, oculto, estratégico, sorrateiro. Mas quem ora com os olhos abertos pela palavra, enxerga. E o verso 8 é uma oração ousada. Sobrevenha-lhes inesperadamente a destruição, e prenda-os à rede que ocultaram, caiam eles nessa mesma destruição. Essa oração não é sobre vingança carnal, é sobre justiça espiritual, sobre confiar que Deus sabe como lidar com quem te persegue. É um clamor de quem entrega a batalha nas mãos do justo juiz. No meio do salmo, Davi mostra sua dor mais profunda. Com falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Esse verso atinge muitos cristãos hoje. Calúnias, mentiras, julgamentos injustos, palavras torcidas, tudo isso são setas inflamadas do maligno, e o Salmo 35 é a arma contra elas. Davi ainda diz: mas quando eles adoeciam, vestia-me de pano de saco, humilhava a minha alma com jejum e orava de cabeça sobre o peito. Ou seja, mesmo sendo perseguido, ele orava pelos seus inimigos. Isso revela maturidade, revela que a guerra é espiritual e não pessoal. O diabo odeia esse salmo porque ele quebra duas coisas que sustentam o reino das trevas: a ignorância, que impede o discernimento, e o ódio, que gera contaminação da alma. No final do salmo, Davi profetiza: e a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Ou seja, mesmo em guerra, ele termina adorando. E é isso que o inimigo mais teme. Um cristão que não se vinga, mas intercede, que não se cala, mas adora, que não se contamina, mas discerne, que não abandona Deus mesmo em guerra. Por isso, memorize o Salmo 35. Ore com ele em tempos de batalha. Use suas palavras como espada, não contra pessoas, mas contra as forças que operam por trás delas. Porque quem aprende a guerrear com o céu, vence o inferno em silêncio. O último salmo desta lista é o mais silencioso e talvez o mais humilhante para o reino das trevas, porque ele revela uma estratégia espiritual que o mundo despreza, mas que o céu honra: a vitória sem barulho, a confiança sem agitação, a fé que descansa enquanto espera. O diabo odeia o Salmo 62 porque ele frustra suas táticas mais eficazes: ansiedade, pressa, desespero, autodefesa. Ele sabe que quando o cristão aprende a descansar na rocha,
ele se torna inatingível por dentro, mesmo quando tudo treme por fora. Logo no verso 1, Davi declara: somente em Deus espero silencioso a minha alma, dele vem a minha salvação. Verso 1. Essa frase é uma bomba contra o sistema espiritual da Babilônia, porque ela desafia tudo o que este mundo ensina. Grite, corra, resolva, reaja. Mas aqui, Davi espera em silêncio, não porque está conformado, mas porque confia plenamente em Deus. O inferno odeia esse tipo de fé, porque ele depende da reação emocional para desestabilizar o crente. Ele lança acusações, provocações, atrasos e confusões, tudo com um objetivo: te tirar do lugar de descanso. Mas o Salmo 62 é um refúgio para os que resistem. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. E 2. Essa não é uma fé teórica, é uma fé fundada em uma rocha real. Davi não está dizendo que não será atacado. Está dizendo que não será abalado. Isso desarma os espíritos de medo. Isso silencia a voz do pânico. Isso fecha a boca do acusador. E o diabo odeia isso. Porque quando um cristão para de lutar com suas próprias forças e começa a descansar no Senhor, ele entra numa dimensão onde o inferno não tem mais acesso. Mais adiante, Davi expõe a hipocrisia dos homens. Somente de Deus depende a minha esperança. Verso 5. Na falsidade, eles só pensam em derrubar-me da minha dignidade. Verso 4. Veja, Davi não é ingênuo. Ele sabe que há pessoas que sorriem por fora e conspiram por dentro. Mas ao invés de entrar em disputa, ele escolhe se calar e esperar em Deus. Essa é a maior humilhação para o inimigo, quando ele não consegue provocar sua alma. Quando ele te cutuca e você não reage. Quando ele tenta te ofender e você se esconde na rocha. O verso 6 repete com força: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Davi está estabelecendo uma fortaleza interior, está reforçando a fé, está blindando o coração contra os dardos invisíveis. E então vem o segredo: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. V8. Aqui está a chave. Você pode derramar tudo, mas só diante de Deus. Não é nas redes sociais, não é no grupo de amigos, é no altar secreto, é no lugar onde a alma fala e Deus ouve. O inimigo quer que você se quebre em público, que se exploda de raiva, que se justifique, que se vitimize, mas a palavra diz: derrame-se diante do Senhor, e Ele será o teu refúgio. E Davi encerra com uma revelação que derruba os orgulhosos. A ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois tu retribuirás a cada um segundo a sua obra. Verso 12. Isso significa que você não precisa se vingar, nem se defender, nem correr atrás do que te tiraram. O Senhor vê, e Ele retribui. O Salmo 62 é, portanto, o cântico dos que vencem em silêncio, dos que oram quando poderiam gritar, dos que esperam quando poderiam agir por impulso, dos que confiam quando tudo diz que não. Por isso, memorize o Salmo 62, ore com ele nos dias de injustiça, declare-o quando quiser desistir e viva como quem tem uma rocha, não uma emoção, porque o inferno pode até fazer barulho, mas quem permanece firme no silêncio da fé, já venceu. Esses 5 salmos não são apenas poesia. Eles são armas espirituais, mapas de guerra, escudos para a alma. E se o inimigo faz de tudo para que você os ignore, então você precisa fazer o oposto: meditar, guardar, orar e viver cada um deles. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa despertar. Envie para aquele irmão que está fraco, para aquela amiga que está em guerra, para aquele jovem que precisa de direção. Espalhe essa verdade.
porque quando a palavra é lembrada, o inferno recua. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal A Escola do Príncipe. Ative o sininho, porque aqui nós não entregamos conteúdo leve. Nós confrontamos, despertamos e te empurramos para mais perto de Deus. E agora eu te pergunto, qual desses salmos mais te confrontou? Qual você vai começar a viver hoje? Deixe nos comentários. E nunca se esqueça, a palavra escondida no coração é a arma que o inimigo mais teme.